A mansão Holovridge, onde as sombras têm voz. A chegada. Era uma estrada estreita, envolta por névoa e silêncio. O vento parecia sussurrar segredos antigos entre as árvores retorcidas, enquanto a lua, quase encoberta, mal iluminava o caminho. Eu dirigia devagar, atento aos sons que vinham do mato, estalos secos, passos que pareciam acompanhar o carro. O GPS já não mostrava nada há quase meia hora. Eu sabia que estava perto. A mansão Holovridge. O nome ecoava em minha mente como um chamado, uma promessa e uma ameaça. Durante anos, ouvi falar sobre aquele lugar esquecido. Construída no século XIX por um aristocrata inglês que fugira para o interior depois de perder a esposa, Holovridge era conhecida por seus desaparecimentos, incêndios e rumores de rituais. Diziam que o dono enlouqueceu tentando falar com os mortos, e que sua voz, ou o que restou dela, ainda ecoava nas paredes. Era tudo o que eu precisava para um novo documentário sobre o sobrenatural. Um episódio perfeito para o meu canal. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, eu iria sozinho. O portão surgiu diante dos faróis, alto, enferrujado, com o brasão da família Holovridge coberto de limo. Quando empurrei o ferro pesado, o som ecoou pela floresta como um grito metálico. Lá dentro, uma trilha de pedras levava até a entrada da mansão, onde janelas quebradas refletiam a luz da lua como olhos atentos. Havia algo na atmosfera daquele lugar, uma densidade que parecia deformar o ar. Cada passo que eu dava fazia o chão ranger, e o eco se multiplicava, como se outras pegadas respondessem de volta. No interior da casa, o cheiro era uma mistura de madeira podre, umidade e algo agridoce, algo como ferro velho ou sangue seco. A lanterna tremia na minha mão, e a câmera ligada captava tudo. Zona paranormal, gravação 1, murmurei, tentando manter a voz firme. Hoje é o dia em que vamos descobrir o que há de verdadeiro nas lendas sobre Holovridge. Uma pausa. E se você está assistindo a isso, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo explorar o desconhecido. A mansão me recebeu com um estalo profundo, como se algo dentro dela tivesse acordado. As paredes, cobertas por retratos antigos, pareciam observar cada movimento. Uma pintura em particular chamava a atenção, um homem de expressão dura, terno escuro, segurando uma chave dourada. Seus olhos, pintados com uma precisão quase viva, pareciam me seguir. Abaixo do quadro, uma placa dizia: Lord Edwin Holovridge, de 1837 a 1894. Subi as escadas. O corrimão coberto de poeira cedeu um pouco ao toque, e o som das tábuas ecoava a fundo. No andar superior, portas fechadas de ambos os lados, e no fim do corredor, uma cortina balançava levemente, embora nenhuma janela estivesse aberta. O vento que soprava ali não vinha de fora. Peguei o gravador de voz e o liguei. Se alguém estiver aqui, pode me ouvir? Perguntei. Silêncio. Depois, um ruído quase imperceptível, como um sussurro, curto, mas distinto. Repeti a pergunta, e novamente, o som, mais alto desta vez, mais próximo. Revendo a gravação pelo fone, o sangue gelou. Havia uma voz. Fraca, mas audível. Ela dizia meu nome. O tempo pareceu parar. O ar ficou pesado, o coração acelerou. Eu nunca mencionei meu nome dentro da gravação. Ainda assim, a voz o disse, com clareza, num tom rouco, distante, quase choroso. Desci as escadas às pressas, mas a estrutura da casa parecia viva. O chão vibrava sob meus pés, as janelas batiam sem vento algum, e o relógio de pêndulo, parado havia décadas, começou a se mover sozinho. Bum, bum, bum. 3 batidas. O mesmo número de pessoas que desapareceram na última visita documentada àquela casa. Do lado de fora, o vento soprava como se a floresta inteira tentasse avisar algo. Mas eu não saí. Alguma coisa me prendia ali, uma força invisível que não era medo, era curiosidade. A luz da lanterna piscou, e por um segundo, vi o reflexo de alguém no espelho do salão. Uma mulher. Vestido antigo, rosto pálido, olhos abertos demais. Quando a luz voltou, ela já não estava lá. Mas a marca de sua mão, uma impressão úmida e escura, continuava no vidro. Caminhei até o piano, coberto por um lençol de décadas. As teclas estavam quebradas e amareladas, mas quando me aproximei, uma nota soou sozinha. Baixa, profunda, quase humana. A gravação do microfone mostraria depois que não era uma nota comum. O som, desacelerado, formava palavras. Não vá embora. Foi então que percebi, não era apenas a casa que guardava segredos. Ela estava tentando se comunicar.
Os diários de Edwin Allovrid, o portal das vozes. O vento soprava de novo, e o som atravessava as janelas partidas como um lamento. Eu ainda estava diante do piano, observando a marca úmida no espelho, quando algo estalou sob meus pés. Uma das tábuas do assoalho cedeu levemente, revelando um espaço oco. Ajoelhei-me e, com o auxílio da lanterna, percebi um compartimento oculto. Uma pequena caixa de madeira envolta em poeira e panos envelhecidos. Dentro, havia um caderno de capa escura, o couro ressecado e as páginas amareladas. O diário de Edwin Allovrid. A primeira página trazia uma caligrafia firme, quase obsessiva. O silêncio é a chave. Ele responde quando o mundo dorme. Folheei as páginas, e as palavras pareciam se deformar sob a luz trêmula. Edwin descrevia experiências com sons, ruídos e vozes. Afirmava que a casa estava construída sobre um cruzamento de correntes espirituais, um nó entre mundos. Dizia que, se ouvidos no momento certo, os ecos da mansão podiam revelar o que os mortos tentavam dizer. Mas havia uma advertência repetida várias vezes. Nunca responda ao chamado depois do terceiro toque. Enquanto lia, percebi que o diário estava dividido em duas partes. As primeiras 100 páginas falavam sobre experiências com sons e frequências, e as últimas eram registros de algo muito mais sombrio, um ritual. Edwin acreditava que podia abrir a garganta da casa e permitir que as vozes atravessassem completamente. Ele escrevia sobre sonhos, figuras no espelho e uma mulher de branco que o chamava todas as noites para o salão principal. Na última entrada antes do diário ser interrompido, havia uma frase rabiscada, como se escrita em desespero. Ela não é minha esposa. Ela usou o rosto dela. E agora fala pela casa. As palavras me fizeram estremecer. Voltei a olhar para o retrato no corredor, a pintura de Edwin segurando a chave dourada, e notei algo que não havia visto antes. Abaixo da moldura, o papel parecia solto. Toquei, e um som metálico ecoou de trás. Empurrei a tela e encontrei uma cavidade com uma pequena porta de ferro. Nela, o mesmo símbolo do brasão, 2 círculos entrelaçados, e no centro, um olho. Era a fechadura do diário. O coração disparou. A chave dourada do retrato. Edwin Allovrid não a segurava por acaso. Era um código. Passei horas procurando entre os cômodos, guiado pelo som do vento que parecia mover-se conforme eu me aproximava do salão principal. No teto, lustres de cristal quebrados ainda pendiam, e no chão, um mosaico quase apagado mostrava a mesma figura do brasão, 2 círculos e um olho no centro. No instante em que coloquei o diário sobre o desenho, uma rajada de ar percorreu o ambiente. As chamas das velas apagadas voltaram a brilhar por um segundo, e um som grave, profundo, vibrou pelo chão. O pêndulo do relógio começou a oscilar outra vez. Bum, bum, bum. Parei. O gravador estava ligado. Reproduzi o áudio, e o que ouvi fez o sangue gelar. O som dos batimentos não era apenas o relógio. Eram passos, e vinham de dentro das paredes. Corri até a escada, mas no meio do caminho algo me chamou pelo nome, outra vez. A mesma voz. A mulher do espelho. Voltei, tremendo, com a lanterna iluminando o quadro de Edwin. E então vi, a chave dourada não estava pintada. Era real. Afundei o dedo sobre o metal e a pintura deslizou, revelando um encaixe que liberou a chave. Fria, pesada, coberta de símbolos gravados em espiral. Caminhei até a pequena porta de ferro e inseri a chave. Um clique ecoou. O chão vibrou, e uma corrente de ar quente subiu como se algo fosse expelido das profundezas da mansão. Atrás da portinhola, havia um corredor estreito, subterrâneo, iluminado apenas pela luz fraca que vinha das fendas da madeira. Peguei a câmera. O som do vento cessou. Desci. O corredor levava a uma sala circular, coberta por espelhos. No centro, um pedestal de pedra com inscrições em latim e manchas antigas que poderiam ser de sangue. Sobre ele, um fonógrafo, antigo, com uma manivela e um disco rachado. Ao lado, outro diário, menor, com uma fita preta amarrada. Experimento final, 23 de outubro de 1894. Girei a manivela. O disco rangeu, e um chiado encheu o ar. Depois, uma voz masculina começou a falar, rouca, distante, mas audível. Se você ouve isso, já é tarde. Ela acordou. Não fale com ela, por nada. O som foi interrompido por um grito feminino tão agudo que o vidro de um dos espelhos rachou. Recuei, tropeçando, e percebi algo no reflexo. Atrás de mim, no espelho rachado, havia uma figura. Alta, magra, o rosto coberto por véu branco. Ela se movia, mas no reflexo apenas. Quando me virei,
Não havia nada ali. Mas o ar ficou pesado, e gotas de água começaram a escorrer das paredes, como se a casa chorasse. As luzes da lanterna piscavam, e o gravador captava ruídos cada vez mais altos, vozes sobrepostas, sussurros em línguas que eu não reconhecia. De repente, o fonógrafo girou sozinho. A voz masculina retornou, agora misturada a outras, formando uma cacofonia insuportável. Ela quer sair. A casa é o corpo. O corpo precisa de voz. E então, do reflexo rachado, a mulher apareceu de novo. Desta vez, sem véu. Seus olhos eram 2 buracos negros, profundos, e sua boca se movia sem som, mas nas gravações, a fala era nítida. Você abriu o portal. A lanterna apagou. O fonógrafo explodiu em faíscas, e por um instante tudo foi ruído e escuridão. Quando voltei a ver, estava novamente no salão da mansão, mas o diário não estava mais comigo. No lugar dele, sobre o chão, uma marca circular de queimadura, idêntica ao símbolo do brasão. Tentei sair. O portão estava trancado. Do lado de fora, passos, como se alguém caminhasse ao redor da casa, arrastando algo pelo chão. Corri até a janela e gritei, mas a névoa lá fora era espessa demais, e o som parecia não ultrapassar os muros. Então, no reflexo da janela, percebi o impossível. Do outro lado do vidro, no escuro, alguém estava me observando. Um homem. Terno antigo, expressão rígida. Edwin Olovrid. Ele sorriu. E o som de sua voz veio de todos os lados, misturando-se ao vento, ao estalar das tábuas, e à respiração que já não sabia se era minha ou da casa. Ela nunca dorme. E agora, você também é parte dela. A casa acorda. O amanhecer chegou como uma promessa quebrada. A névoa, em vez de se dissipar, parecia mais densa, como se o próprio ar tivesse se tornado sólido. Do lado de fora, o jardim estava diferente. As árvores pareciam deslocadas, o portão agora distante, e as janelas refletiam o céu sem cor. Peguei a câmera, ainda ligada, e o gravador. As horas haviam desaparecido da memória do aparelho. A última gravação terminava na voz de Edwin Olovrid dizendo: agora você também é parte dela. E depois disso, nada. Olhei para o relógio no meu pulso. Os ponteiros giravam em círculos, descontrolados. Eram 7 horas da manhã, depois meio-dia, depois novamente 3 da madrugada. A casa havia engolido o tempo. Caminhei pelo saguão tentando encontrar saída, mas os cômodos pareciam se rearranjar sozinhos. Corredores que antes levavam à cozinha agora terminavam em paredes cegas. Portas abriam para lugares que não existiam antes. Eu reconhecia o som das minhas próprias passadas se repetindo, como se alguém me imitasse, ou como se o eco tivesse vida. Na sala dos retratos, o quadro de Edwin estava diferente. Agora, a pintura mostrava não apenas ele, mas eu, de pé, ao seu lado. Mesmo terno, mesmo olhar. E a chave dourada ainda brilhava, presa em sua mão. Um som metálico cortou o ar, o sino da torre da mansão. Eu não lembrava de ter visto nenhuma torre antes. A melodia era dissonante, como se alguém tocasse notas fora de ordem, e a cada badalada o chão vibrava sob meus pés. Quando o som cessou, o ar se encheu de um zumbido baixo, quase um murmúrio coletivo. Fui até a escada, e vi marcas escuras no chão, pegadas molhadas, indo na direção contrária da minha. Segui-as. Elas me levaram até a biblioteca, um cômodo que parecia ter sido poupado pelo tempo. As prateleiras ainda estavam cheias, e o ar tinha o cheiro adocicado de papel antigo. Sobre a mesa central, havia um espelho oval, limpo, brilhando com uma luz própria. Aproximei-me. No reflexo, vi a biblioteca, mas sem mim. O espelho mostrava o mesmo cômodo, mas vazio, silencioso, como se o tempo tivesse parado. De repente, um vulto cruzou o fundo do reflexo. Uma criança. Virei imediatamente. Nada. Mas quando olhei de novo, o espelho mostrava a criança parada, agora mais perto, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram negros, profundos, e o rosto pálido estava coberto de poeira. Os lábios se moveram lentamente, sem som. Aproximei o gravador. Quando reproduzi o áudio, uma voz sussurrou: você chegou tarde demais. Ela já saiu. O vidro rachou de lado a lado, e um vento gelado varreu o cômodo, apagando a chama das velas. Atrás de mim, ouvi o ranger das estantes. Livros começaram a cair, abrindo-se em páginas que se moviam sozinhas, como se as palavras estivessem sendo rearranjadas. Os papéis formavam frases incompletas no chão, mas todas diziam o mesmo.
A casa respira. Enquanto recolhia os livros, percebi que o chão da biblioteca era oco em uma parte. Movi o tapete e encontrei uma escotilha de ferro, com o mesmo símbolo dos diários, 2 círculos e o olho central. Tentei abri-la, mas estava travada. Então, ouvi algo. Uma batida. Depois outra. E outra. 3 batidas. O mesmo número. Sempre 3. Era como se algo lá embaixo respondesse. Corri para o salão principal, tentando encontrar o telefone que havia visto na noite anterior. O aparelho estava lá, sobre uma pequena mesa, mas o fio havia sido cortado. Ainda assim, ele tocou. Toque seco, antigo, ecoando pelo corredor. Deixei tocar 3 vezes. Na quarta, atendi. Silêncio. Depois, respiração. E uma voz feminina, calma, quase doce. Você não devia ter aberto o diário. Tentei falar, mas ela continuou. Agora o tempo é nosso. Não há mais manhãs aqui. A ligação caiu. No visor, em vez de números, o mostrador mostrava algo que parecia um olho desenhado com linhas. Nesse instante, ouvi passos no andar de cima. Corri escada acima, cada degrau soando mais alto que o anterior. A porta do quarto principal estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pelas frestas. Empurrei-a. Dentro, o quarto estava impecável. A cama arrumada, as cortinas limpas e o cheiro de perfume fresco pairava no ar. Era como se alguém morasse ali, agora. Sobre o criado mudo, uma fotografia. Uma mulher de vestido branco, ao lado de Edwin. No verso, uma anotação. Ela voltou em 3 dias. Foi quando notei que o espelho do quarto refletia uma cena diferente. Em vez de mim, mostrava Edwin ajoelhado diante da cama, chorando. Sua voz ecoava do reflexo, como se o vidro fosse uma janela no tempo. Perdoe-me, Eleanor. Eu não sabia o que ela era. A mulher na cama se moveu, lentamente. Os olhos abriram. Mas não eram olhos humanos. Eram como vazios iluminados, poços de luz branca. O reflexo piscou e, por um instante, eu estava dentro da cena, ajoelhado, com as mãos cobertas de sangue, sentindo o peso da culpa que não era minha. O som do vento desapareceu, substituído por um zumbido agudo. A voz da mulher veio novamente, agora clara, ecoando dentro da minha cabeça. Você trouxe o som de volta. Agora, escute. O chão do quarto tremeu e o teto começou a rachar. Pedaços de gesso caíam, e as janelas se fecharam sozinhas com estrondo. Corri, mas a porta havia desaparecido. Em seu lugar, apenas parede sólida. A única saída era o espelho. E ele brilhava, como um líquido prateado em movimento. Toquei. A superfície cedeu sob os dedos, fria como gelo. Fui puxado. Quando atravessei o espelho, o ar ficou pesado, e o som do meu próprio coração parecia ecoar em todas as direções. A sensação era de estar submerso, mas sem água. Um vazio espesso, onde a luz se distorcia e o tempo não seguia uma linha. Caí sobre um chão frio, coberto por uma camada fina de poeira cinzenta. Ao redor, o mesmo quarto, mas não igual. As paredes agora estavam cobertas por símbolos antigos, escritos com uma tinta que parecia pulsar. O espelho atrás de mim havia desaparecido, substituído por uma porta negra, sem maçaneta. Havia algo diferente no ar. Um som. Um murmúrio distante. Palavras em latim, repetidas em tom baixo. Aproximei-me das paredes, tentando decifrar. As frases se repetiam, mas o significado era fragmentado. Porta intermundi, anima captiva, domus vigila. A porta entre os mundos, a alma cativa, a casa vigia. Enquanto lia, percebi que as sombras nas paredes se moviam sozinhas. Elas tremulavam, mesmo sem luz. E entre os movimentos, uma forma começou a se destacar. Um rosto, feminino, distorcido, com olhos brancos. A voz dela ecoou de todos os cantos. Ele prometeu o silêncio, e você trouxe o som. O ar ficou mais frio. O chão se moveu. A casa respirou. Corri pelo corredor, que não existia antes, e cada porta que abria mostrava uma parte diferente da mesma mansão, como se eu estivesse dentro de um labirinto feito do próprio tempo. Em uma das salas, encontrei novamente o diário. Mas agora, ele estava aberto em uma página nova, que eu não lembrava de ter visto. Se ela acordar, o ciclo se repete. A cada 33 anos, o espelho se abre, e alguém é chamado. Quem entra, nunca volta o mesmo. Folhei para trás, e percebi que algumas páginas estavam em branco. Outras, escritas com uma caligrafia idêntica à minha.
De repente, ouvi vozes. Muitas. Vindas de todos os lados. Chamando meu nome. Primeiro em sussurros, depois em gritos. Corri novamente, até que encontrei uma porta aberta. Atravessei-a, e me vi no que parecia ser um salão subterrâneo. Pilares de pedra sustentavam o teto abobadado, e no centro havia uma mesa de mármore com símbolos idênticos aos da escotilha que eu encontrara antes. Sobre ela, uma figura estava deitada, coberta por um lençol branco. Aproximei-me com cuidado. O corpo sob o pano respirava. Levantei o tecido. Era eu. O choque me fez recuar, tropeçando e derrubando uma das tochas. O fogo se espalhou, mas não queimava o chão. O fogo subia pelas paredes, formando imagens. Cenas. Lembrei-me do quadro de Edwin. Da mulher, Eleanor. Da frase no verso da foto. Ela voltou em 3 dias. O fogo se agrupou e formou o rosto dela diante de mim. Você veio completar o ciclo, ela disse. Mas não entende, ninguém invade a casa. A casa escolhe quem ela chama. As chamas começaram a girar ao redor do corpo deitado. O outro eu abriu os olhos. Olhos brancos. Vazios. Ele levantou lentamente, sem piscar. E falou com a minha voz. Você sonhou que estava vivo. Agora acorde. Fui tomado por uma vertigem. O chão se abriu, revelando vazio sob mim, uma escuridão pulsante, como se respirasse. Caí novamente, e desta vez, vi o teto da mansão se afastando. O tempo girava em torno de mim, mostrando flashes. A construção da mansão. Edwin assinando papéis. A mulher observando da janela. Corpos sendo enterrados sob o jardim. A névoa nunca indo embora. E então, tudo se apagou. Acordei no chão do salão principal. A manhã havia voltado. As janelas abertas deixavam a luz do sol entrar, e o som dos pássaros quebrava o silêncio. Mas o relógio da parede ainda marcava 3h03. E os ponteiros continuavam girando em círculos. Peguei o diário. As páginas estavam em branco novamente, exceto por uma única frase. Ela não dorme mais. Olhei para o espelho, que agora refletia normalmente. Ou quase. Atrás do meu reflexo, vi a silhueta de uma mulher parada à porta. Ela sorria. E no reflexo, atrás dela, outro eu. Os ecos do porão. O dia parecia ter voltado, mas o sol não aquecia. A luz atravessava as janelas como se fosse um reflexo antigo, uma lembrança pálida do que um dia fora o amanhecer. Eu sabia. A mansão ainda estava acordada. E se havia um lugar onde as respostas se escondiam, era lá embaixo. O porão. Desci os degraus lentamente, cada passo rangendo sob o peso do silêncio. O ar era espesso, úmido, e o cheiro metálico se misturava com o de madeira antiga. Na base da escada, uma porta de ferro aguardava, a mesma marca em relevo, o símbolo dos círculos e o olho central. Toquei-a. A superfície estava morna. Como se algo respirasse do outro lado. Forcei a tranca e a porta se abriu com um estalo. O corredor adiante era estreito e baixo, iluminado apenas por uma linha tênue de luz que vinha de aberturas nas paredes. A princípio, pensei que fossem rachaduras. Depois percebi que eram olhos. Cavidades no concreto, dentro das quais brilhos pálidos piscavam, acompanhando meus movimentos. O chão descia em espiral, como se a casa se enroscasse em torno do próprio coração. A cada curva, as paredes mudavam de textura, do tijolo ao metal, ao que parecia carne endurecida. O som dos meus passos começou a se confundir com outro, um batimento, profundo, constante, como um coração imenso batendo sob a terra. No final do corredor, encontrei uma câmara circular. No centro, um altar de pedra. E sobre ele, dezenas de fitas de áudio antigas, com etiquetas amareladas. Testemunho 1, Sessão 2, Registro de Voz 3, e Olovrid. Encaixei uma fita no gravador. O chiado inicial foi seguido por uma voz que reconheci de imediato, a de Edwin. Ela disse que a casa podia guardar memórias. Que as paredes ouviam, e devolviam o que escutavam. Mas eu não sabia, que ela também falava. Silêncio. Depois, um som grave, como respiração. O primeiro som veio do porão. 3 batidas. Sempre 3. Achei que fosse o encanamento. Depois percebi, era o coração dela. A fita parou. Peguei outra. Eleanor pediu para abrirmos o portão sob o altar. Disse que havia algo preso lá embaixo. Eu obedeci. Quando abrimos, o som cessou. E a casa adormeceu por 33 anos. Meu corpo gelou. O ciclo, o mesmo número que aparecia em todas as anotações.
Olhei em volta e percebi uma tampa de ferro no chão, coberta de correntes. O portão que Edwin mencionara. Toquei uma das correntes. Quente. E uma voz sussurrou tão próxima ao meu ouvido que senti o ar mover-se. Você já está dentro. As correntes se moveram sozinhas, caindo pesadas sobre o chão. A tampa se ergueu lentamente, revelando uma escuridão líquida, pulsante. O cheiro era de terra e ferro. De dentro do buraco, veio um som, baixo, profundo, humano. Um lamento. Depois, outro. E outro. Até que o cômodo inteiro vibrava como se dezenas de vozes chorassem juntas. A luz das frestas começou a apagar. Fui tomado por vertigem. Do buraco, algo emergiu, não uma forma, mas uma presença. A sombra tomou o contorno de uma mulher, flutuando, os cabelos longos cobrindo o rosto. Ela falava, mas a voz vinha de dentro da minha mente. O som é o que me mantém viva. Edo me silenciou. Agora, você vai cantar por mim. A dor atravessou meus ouvidos. Gritei, mas não havia som. A voz dela havia tomado o espaço. O eco dela preenchia tudo. As paredes pulsavam, e símbolos se acendiam com luz vermelha. A sombra aproximou-se, o rosto lentamente se revelando. Eleanor. Mas os olhos não tinham fim. Eram janelas abertas para algo que respirava do outro lado da realidade. Tentei fugir, mas o chão se transformava em líquido. Cada passo me afundava mais. O altar tremia, as fitas se derretiam, e o ar queimava como se fosse feito de poeira viva. A única coisa sólida era o diário, caído perto da escada. Peguei-o. As páginas se moviam sozinhas, até parar em uma anotação escrita em tinta escura. O quarto ciclo começou. Ela se alimenta do som. O último registro deve ser feito em voz humana. Entendi o que Edwin havia feito. Ele não queria registrar apenas o horror, queria aprisioná-lo dentro das gravações. Cada fita, cada eco, cada voz capturada era uma cela para o que morava na casa. Mas eu havia trazido o gravador novo. A casa tinha um novo som para usar. As paredes começaram a sussurrar. Palavras, frases, risadas. E então, no meio do caos, uma voz infantil surgiu, clara e calma. Você gravou tudo, não foi? Voltei-me. A criança do espelho estava ali, parada diante de mim. Mas agora ela segurava o gravador na mão. Ela quer que continue. Senão o som some, e ela acorda de novo. O gravador começou a funcionar sozinho. A luz vermelha piscava. E a voz dela, a mulher, enchia o ar com cânticos invertidos. A criança sorriu. Grave tudo. Depois, volte. Ela espera no andar de cima. Quando o cântico cessou, a casa ficou em silêncio absoluto. Um silêncio impossível. Nem vento, nem respiração, nem o som do sangue. Olhei em volta e percebi. As paredes haviam mudado. Agora, estavam cobertas de retratos, centenas deles. Rostos desconhecidos. Olhares vazios. E no centro, um novo quadro, o meu. De terno, como Edwin. Abaixo, uma placa. O quarto guardião do som. A última voz da casa. Subi as escadas em silêncio, mas cada degrau parecia um lamento. O eco das minhas passadas reverberava em intervalos irregulares, como se algo me seguisse um passo atrás. Quando cheguei ao saguão, o mundo lá fora já não existia. A porta da frente mostrava apenas um vazio branco, como se a névoa tivesse engolido a realidade. Toquei a madeira. Era fria, imóvel, mas do outro lado havia som, um sussurro insistente, como vento atravessando um corpo oco. A mansão respirava mais fundo agora. E eu compreendi. Ela havia se fundido a mim. O gravador ainda estava em minha mão, mas o botão REC piscava sozinho. O visor mostrava uma contagem que não fazia sentido. 99, 99, 99. Era como se o tempo tivesse se tornado um loop eterno, sem início nem fim. Olhei para o retrato na parede, meu retrato. A pintura agora sorria. E os olhos se moviam. Corri pelo corredor tentando encontrar o espelho, o mesmo pelo qual havia atravessado. Ele ainda estava lá, mas rachado, coberto de uma camada espessa de poeira e sangue seco. Ao aproximar-me, ouvi uma batida baixa, ritmada. 3 vezes. Sempre 3. Limpei o vidro com a mão. No reflexo, vi a casa em chamas. Mas, ao olhar para trás, o corredor estava intacto. Apenas o espelho mostrava o incêndio, e no meio dele, todos os que haviam sido consumidos pela mansão, Edwin, Eleanor, a criança, e incontáveis rostos deformados. Todos cantavam em uníssono. O som é eterno.
A voz é o selo. E então percebi, o fogo não era destruição, era gravação. Cada alma capturada era uma faixa de áudio eterna, ressoando dentro das paredes. O som era o que mantinha a casa viva. O espelho tremeu, e uma fenda se abriu no vidro, revelando uma sala oculta atrás do reflexo. Atravessei novamente. Era uma sala de controle. Paredes cobertas por rolos de fita, microfones pendurados, alto-falantes antigos. E no centro, uma cadeira, com um corpo sentado. Era Edwin. Ou o que restava dele. O rosto estava preservado, como se o tempo o tivesse poupado. Os olhos estavam abertos, e fios saíam de suas têmporas, conectando-se ao gravador central. Um rótulo colado ao peito dizia: Fonte primária, o primeiro som. Aproximei-me lentamente. Quando toquei o corpo, a sala inteira se acendeu e as fitas começaram a girar sozinhas. Vozes, milhares delas, preencheram o ar. Algumas rindo, outras chorando, outras apenas repetindo uma palavra. Grave. O gravador na minha mão respondeu, iniciando uma nova gravação. E uma voz feminina ecoou por todos os alto-falantes. O ciclo precisa de testemunha. Grave o fim, e a casa dormirá. Olhei ao redor. As paredes começaram a derreter, revelando outras camadas, tijolos, madeira, carne, ossos. E dentro delas, as sombras se moviam como se respirassem. Sentei na cadeira. O gravador brilhou com uma luz vermelha intensa. A voz voltou. Diga seu nome. Mas eu não lembrava mais. As vozes sussurravam nomes diferentes, memórias falsas, ecos de identidades perdidas. E, no meio delas, ouvi o de Edwin. Depois o de Eleanor. Depois, o meu. Grave o silêncio. Respirei fundo. E, pela primeira vez desde que entrei na mansão, fiquei completamente quieto. Nenhuma palavra. Nenhum som. E naquele instante, a casa pareceu entender. O chão parou de tremer. As vozes cessaram. O gravador travou, o visor exibindo uma única palavra. Encerrado. A luz apagou-se. Quando abri os olhos, estava do lado de fora. O sol brilhava de verdade agora. A mansão estava atrás de mim, em ruínas, coberta por eras e poeira. Olhei o relógio. 3h03. A mesma hora. Sempre. Caminhei até o portão, que desta vez se abriu sem esforço. Mas quando me virei para dar o último olhar, vi algo que fez o sangue gelar. As janelas da mansão refletiam, não o céu, mas meu rosto, multiplicado dezenas de vezes, sorrindo. E então, uma última voz ecoou, vinda do gravador, que ainda carregava na mão. A casa sempre precisa de alguém para ouvir. O visor piscou, e uma nova contagem começou. 0h, 0 minuto e 1 segundo.